Olá, gente! Boa noite para todos da live aqui, essa livezinha que nós vamos fazer aí. Bom, eu comecei uma live às 8 horas da noite, mas tive que interrompê-la devido a acontecer algumas alterações, né? Algumas coisas técnicas, como a falta de luz, uma iluminação boa, né? E eu não sei se era do telefone, do onde que era. Bom, fala com as pessoas que estão entrando aí, a Ana, a Ellen. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre tipos de choque. Vamos falar sobre os tipos de choque hoje. Vamos falar sobre choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, cardiogênico, neurogênico, obstrutivo, anafilático e choque séptico, tá? Para quem não é da área, é importante estar participando dessa live, porque é um assunto de suma importância, né? Nós vamos falar sobre sinais e sintomas, sinais, né? E também sintomas de choque, dependendo do tipo de choque, né? E é importante, nunca é demais. Então, a Ana, a Paola, boa noite, a Ana, a Ellen. E isso aí, vamos lá. Bom, vamos falar sobre tipos de choque. César, que tipos de choque são esses? Choque elétrico? Não. Choque elétrico é uma coisa. Nós vamos falar sobre os tipos de choques que são importantíssimos nós sabermos, tá? Então, o primeiro tipo de choque que nós vamos falar é sobre o choque hipovolêmico. Bom, o que é hipovolêmico? O que é choque hipovolêmico? É um choque, tá? É ocorrido devido a um débito cardíaco, devido a uma falta de perfusão correta. Em outros termos, o que acontece? Choque hipovolêmico. Hipo, tudo que é hipo é o quê? Tudo que é hipo é baixo, né? Hipotensão, hipertermia, tudo é baixo. Hipovolemia significa baixo volume. Esse volume ele pode ser de sangue ou pode ser de líquido corporal que nós temos, tá? Bom, um exemplo. Uma pessoa que sofre um acidente, tem uma fratura exposta, perda de sangue maciço, ela evolui para um choque, tá? Você pode observar que os sinais quase do choque são muito característicos, né? Hipotensão, né? Sudorese, pele fria, pegajosa, pulso filiforme. Para quem não é da área aí, mas eu vou dar uma explicada para não ficar perdido voando, né? Bom, o que acontece referente ao choque hipovolêmico? A pessoa ela sofreu um acidente, naquele momento ali, ela tem uma fratura e tem um grande sangramento. Por isso que no protocolo de atendimento à vítima, né, a nossa prioridade, além de avaliar a vítima, verificar todas as questões de sinais vitais, é importante a hemostasia. O que é hemostasia? É a compressão local para cortar aquele sangramento. O que acontece? O coração ele faz a função de bomba. Então o coração está ali fazendo a função de bomba. De repente, alguma coisa, né, impede daquele coração estar trabalhando direito, referente a uma hemorragia, seja interna ou externa. Então aquele coração ele começa a trabalhar demais, né? Porque ele está tendo um déficit de trabalho, de uma perfusão correta, né? Que ele irriga toda a parte do nosso corpo, né? E só que ele está tendo uma dificuldade, porque aquele sangue que está saindo, ele não está tendo retorno. Então o coração começa a trabalhar intensamente, trabalhar demais, o coração começa a trabalhar demais, né? Que nós chamamos de taquicardia, tá? E nós observamos que essa vítima ela tem uma diminuição de saturação. Nós temos um aparelho chamado oxímetro de dedo. Esse aparelho é um aparelho importantíssimo na parte tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar, dentro do hospital. Ali nós vamos identificar a frequência cardíaca e a oxigenação do cérebro. Então, uma vítima que tem apresentando um sangramento grande, né, seja interno ou externo, quando é externo ainda é mais fácil a gente ver. Quando a lesão é interna, a gente tem uma dificuldade, mas
a gente associa muitas coisas, tá? Cinemática de trauma, as condições que encontrava a vítima, né? Se a vítima está lúcida, orientada, ela vai se queixar de dores, quimose local, que é roxo local, enfim. Essa pessoa, a gente vai monitorar ela, naquele momento ali, a gente vai observar que ela tem uma frequência cardíaca alta e uma oxigenação baixa. O que acontece numa vítima que tem um grande sangramento? Ela tem uma elevação de frequência e uma baixa oxigenação. Por quê? O coração ele começa a trabalhar demais e não está sendo compensado. Aquele sangue está saindo, mas não está tendo um retorno. Então o coração começa a trabalhar desesperadamente. E ao mesmo tempo, está tendo perca de quê? De oxigênio. Sangue oxigenado. Né? O coração ele faz a função de bombear, manter uma circulação perfeita, né? Para manter uma perfusão em todo o nosso organismo, né? Então, o que acontece, gente? A gente observa a questão de sinais de choques aí, né? Então, a gente observa uma saturação baixa. Para vocês terem uma noção, se hoje eu pegar um aparelho de oxímetro e botar em vocês, todos nós de oxigenação no cérebro de 98, 99, 100%, né? Ela vai oscilando. Quando uma vítima ela tem uma hemorragia, seja interna ou externa, no choque hipovolêmico, você observa que você tem uma frequência cardíaca alta e uma saturação baixa. Então, por exemplo, se nós temos 100% de oxigenação no cérebro e a frequência cardíaca nossa varia de 60 a 100 batimentos por minuto, uma pessoa que ela começa a ter uma hemorragia, ela começa a ter uma frequência de cardíaca alta e uma saturação de oxigênio baixa. Por quê? Porque o coração está querendo compensar aquilo que não está conseguindo. Ele começa a trabalhar desesperadamente porque aquele sangue está saindo para algum lugar. E está tendo uma diminuição de oxigênio. Então, por exemplo, eu em acidentes, né, com vítimas graves, eu já peguei gente com 210 de frequência cardíaca e 55 de saturação. O importante, que eu quero que vocês entendam, no choque hipovolêmico, a questão é muito importante no trauma. Quando a gente diz referente a trauma, acidentes, seja qual ele, a questão da gente avaliar muito bem a vítima, tá? Porque o protocolo ele diz que 40% dos traumas, 40% são seguidos de hemorragia interna. Então aquelas pessoas às vezes que olham a pessoa na rua e falam assim: caramba, esse cara teve maior sorte, bateu de carro, olha a situação do carro, olha como é que ele tá. Essas são as vítimas mais perigosas, tá, gente? Eu já peguei vítimas lúcidas, orientadas, e elas chegaram no hospital já apresentando, evoluindo um quadro de choque, que a gente chama de choque hipovolêmico, tá? Por perda de sangue. Então, é nessa hora que a gente também entra com a nossa técnica de avaliar toda a vítima. Não adianta eu falar isso aqui agora, que é um outro assunto, tá? E dentro do choque hipovolêmico também, tem a perda de líquido. Hipovolemia, choque hipovolêmico. Baixo teor de quê? Baixa taxa de líquido, seja sangue ou líquido. O líquido ele pode ser também referente a um quadro de desidratação. É por isso que a gente tem que ter um maior cuidado referente às crianças que, né, apresentam um quadro de diarreia, alguma coisa que comeu, né, desidratação. É importante que conduza essa criança para o hospital para ser avaliada e às vezes a pessoa tem aquela crítica: tudo que eu chego no hospital o médico bota a gente no soro. Mas o soro é para fazer uma reposição de elementos eletrolíticos que a gente perde, sódio, potássio. Quando a gente sofre um quadro agudo de diarreia, nós estamos desidratando, nós estamos perdendo líquido, né? E é importante essa reposição de líquido, né? Chamamos de elementos eletrolíticos. Então, assim, é muito importante essa questão. A gente tem que tomar cuidado com crianças e idosos em fase de desidratação, apresentando algum tipo de diarreia, quadro agudo, tá? Então, esse é o primeiro tópico dos nossos choques, choque hipovolêmico.
eu vou tentar depois, eu vou tentar fazer uma nova live depois com esse tema, estender muito mais. E eu tenho um material bem legal sobre choque hipovolêmico. Depois, quem quiser entrar lá no meu Messenger, me chamar. Bom, choque cardiogênico. Ih, caramba. Segundo choque. O choque cardiogênico, muitas das vezes ele é característico referente a uma embolia pulmonar, a um pneumotórax, né? A um tamponamento cardíaco, tá? São situações mais complexas, tá? Não adianta eu entrar aqui. Então, é uma falta também de irrigação, né? O coração ele tem um déficit para trabalhar. E o que acontece? O músculo do coração, chamado miocárdio, ele começa a sofrer um déficit. E as células, né, do músculo do coração, ela começa a explodir, a morrer. Tá? Ele é causado por inúmeros problemas. Eu dei 3 exemplos. Embolia pulmonar, falei sobre o tamponamento cardíaco e o pneumotórax. Pô, César, fala um pouco desse assunto. Não tem como falar. Eu posso até marcar de falar sobre o pneumotórax, posso falar depois sobre o tamponamento cardíaco, sobre a embolia. Eu posso também falar sobre um assunto muito legal, o hemotórax, tá? Hipertensivo. Tá bom? Bom, terceiro, choque obstrutivo, tá? O choque obstrutivo também é muito característico a relação ao mesmo choque cardiogênico, tá bom? Já diz obstrutivo, algo que obstrui, né? Um problema circulatório grande, cardiovascular, né? Que pode ter um retorno e pode fazer um tamponamento cardíaco, tá? A gente chama de choques obstrutivos, tá bom? A gente tem que ter maior cuidado, as pessoas que têm problemas de circulação, né? Tem que ter um maior cuidado, passar por médicos como vascular, né? Tomar remédios para poder manter uma circulação melhor, porque pode haver um retorno e fazer uma embolia pulmonar também, tá? Bom, choque anafilático. Choque anafilático. Que choque é esse? São os choques das alergias severas. Uma vez eu fui atender uma menina numa residência e ela nunca tinha usado sabonete da Natura. Ela foi usar um sabonete da Natura e acabou de usar o sabonete e logo depois ela apresentou edema de face, né? O edema a gente chama inchaço, quando os olhos começam a fechar, né? A alergia ela é muito rápida, ela evolui muito rápido. Então eu digo uma coisa para vocês, todos nós somos propensos a ter um quadro alérgico. Tem gente que é alérgica a marimbondo, tem gente que é alérgica à abelha. Às vezes você vai comer tem gente que é alérgica ao camarão, tem gente que é alérgica ao marisco, né? Esses crustáceos do mar. Então assim, tem que ter um cuidado, porque se acidentalmente essa pessoa vier uma abelha, essa pessoa que tem alergia, tem que correr para o hospital o mais rápido possível, tá bom? Porque ela vai sofrer um choque. Esse choque a gente chama de choque anafilático. E o choque anafilático, ele evolui muito rápido. Um quadro alérgico muito severo. Ele evolui muito rápido com edema, automaticamente causando um edema de glote, a glote fecha. E vai causar automaticamente o quê? Uma parada respiratória, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, e não vai ter muitas chances para nada, né? A glote fechou, não tem passagem de ar, essa pessoa vai evoluir pela uma PCR. PCR é uma parada cardiorrespiratória, tá? Todos nós somos propensos à alergia. Às vezes você vai comer algo que você de repente nunca comeu, você não sabia que era alérgico, vai comer e apresenta a coceira. As alergias, vocês têm que ter do choque anafilático, tem que ter um cuidado intenso, um cuidado bem importante, porque algumas quadros alérgicos ela evoluem muito rápido. Alguns quadros alérgicos, às vezes, tipo assim,
Ah, eu não posso comer isso, comi coço toda. Aí você coça, aquela coceira, aquele quadro alérgico um pouco mais leve. Né? Você automaticamente tem que ir para o hospital. Se você já tem algum tipo de medicação que você toma em casa, prescrito pelo médico, um antialérgico, você toma, tá? E caso se você não tenha, você ir para o hospital, o médico vai prescrever lá na hora uma medicação para poder, né, quebrar com esse processo alérgico, tá bom? Então, assim, uma coisa importante também no choque anafilático, as pessoas às vezes falam assim, mas caramba, os alimentos, quando eles passam da validade, né, pode também sofrer um choque anafilático, processo alérgico, tá? Principalmente a gente tem que tomar cuidado, referente a tudo, né, mas derivados de leite, iogurtes já vencidos, entendeu? A gente tem que procurar, né, fazer as coisas de um modo certo para a gente não ser prejudicado, né? Então é muito importante essa questão. Às vezes a pessoa olha assim, tem algo lá na geladeira dela que já passou 4 meses de validade. A cor tá boa, tá bonita, vou comer. É perigoso, tá? Pode-se fazer um processo de alergia ou até mesmo uma infecção grave, né? Que vai levar até um outro tipo de choque que eu vou falar aqui agora, tá bom? Bom, nós temos agora o choque séptico, tá? O choque séptico nós chamamos de quadro de sepsemia, é aquele quadro generalizado, aquela infecção que ela evoluiu de uma forma muito referente ao choque séptico, isso é muito relativo, tá? Uma pessoa que de repente comeu alguma coisa, fez uma infecção, né, intestinal, vamos dar um exemplo assim, uma gastroenterite forte, uma bactéria muito forte no organismo, dependendo, o quadro de sepsemia, ele praticamente ele já tomou conta de todo o sistema do nosso organismo, né? E a gente pode observar que às vezes a gente observa que as pessoas elas têm morte múltipla dos órgãos, né? A infecção ela praticamente ela dominou todo o sistema nosso, do organismo. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado referente a isso, tá? A questão da sepsemia, do quadro do choque séptico, ele é muito relativo, tá? São inúmeras situações que pode acontecer um choque séptico. Esse é um exemplozinho, tá bom? O choque neurogênico, ele é causado muitas vezes por duas situações. Trauma na região da cabeça ou uma lesão na região da medula, tá? Nós chamamos de choque neurogênico, tá? O choque neurogênico ele ocorre muito em traumatismo crânioencefálico, né? Devido a traumas, acidente de moto, carro, tá? Uma pancada na cabeça, né? Uma queda, às vezes até da própria altura, um traumatismo. E essa pessoa, os danos, né? O trauma grande na cabeça dessa vítima, a pessoa acaba evoluindo para chama-se de choque neurogênico, tá? E pode ser também referente à questão de trauma também, mas ocasionado na região da medula, tá? Bom, gente, foi rápido, né? Assim, falei do choque hipovolêmico, falei do choque cardiogênico, falei do choque séptico, anafilático, obstrutivo e neurogênico. São 5 choques, tá bom? Eu sempre gosto de estar falando desses assuntos porque é bom nós passarmos conhecimento. Amanhã eu vou estar falando de choque, mas amanhã eu vou estar falando de choque elétrico, tá? Amanhã eu vou estar falando realmente do choque elétrico. Vou falar depois da manhã sobre acidentes domésticos, né? Alguns acidentes que ocorrem dentro das residências, o que você pode fazer, o que você não pode, quais medidas a serem tomadas. Eu vou falar também sobre a importância de você sempre ter em casa uma caixinha de primeiros socorros, quais os materiais importantes dentro de uma caixinha de primeiros socorros que você deve ter para uma situação que você precisa usar o material, né?
vou estar falando sobre isso. Então amanhã o tema é choque elétrico, tá? O choque elétrico, eu vou estar falando sobre o choque elétrico em adultos, o choque elétrico em crianças, o choque elétrico em adolescente e no geral, né? É muito importante. Eu acho importante o seguinte, gente, para a gente encerrar a live aqui, vou deixar até um recado, dia 12 de setembro, eu vou estar ministrando um curso dentro de todas as normas, todos os critérios de segurança, né? 12 de setembro em Bacaxá, em Saquarema. Eu vou estar dando um curso sobre suporte básico em pediatria. 12 de setembro, às 9 horas da manhã, vai ser de 9 às 18 horas, um dia intenso. Eu vou estar falando no curso de suporte básico de pediatria. Vou estar falando sobre engasgo, vou estar falando sobre o choque elétrico, vou estar falando sobre afogamento, vou estar falando sobre quedas, né? É muito importante, você que tem filho, você que tem neto, você tem sobrinho, todo mundo tem criança pequena dentro de casa. Vou estar falando sobre a parada cardiorrespiratória no lactente, né? Aquele bebezinho que está amamentando. Vou estar falando sobre um pouco sobre a parte nossa, psicológica, né? Não sou nenhum psicólogo, mas eu tenho uma experiência na área e é sobre a questão de você manter o máximo de calma, porque se você não manter a calma, e é muito difícil mesmo, eu sei, quando você trata de criança, né? Há uns tempo atrás aí, eu peguei uma criança, morreu asfixiada, né? Debaixo do cobertor da mãe. A mãe dormiu, deixou a criancinha do lado, dormiu, se mexeu durante a noite, a criança escorregou para baixo do cobertor. Há 15 dias de nascido, e no local a criança estava vou falar assim, nem questão em óbito, né? Tinha que testar óbito médico. Vou falar, a criança estava em parada cardiorrespiratória. Eu comecei a reanimação, conduzi essa criança para o hospital, mas infelizmente a criança apresentava sinais tardios. O que é sinais tardios? A criança está muito tempo parada, sem oxigenação no cérebro, coração parado, né? Não está tendo perfusão nenhuma, parou tudo. Então, nós temos aí de 4 a 6 minutos para tentar reverter um quadro desse, que é muito difícil, que até a ambulância sair do local, né? Até o aviso chegar para a gente, as pessoas ligarem, que às vezes dá ocupado. A ambulância chegar, já se passaram em meia hora. Se você não souber, por isso que é importante a pessoa ter o primeiro socorro, porque você tendo o primeiro socorro, você sabendo usar o suporte básico de vida, você com certeza vai salvar muitas vidas. E você vai priorizar aquela vítima até a chegada do socorro. Entendeu? Então, assim, dia 12 de setembro, pode me chamar lá no Messenger, lá eu vou passar todas as informações. Para entrar no grupo, já tem um grupo. Suporte básico de vida em pediatria. Tá falando de afogamento, choque elétricos. Vou estar falando sobre trauma, né? Que era criança. Vou estar falando também sobre crise convulsiva, né? Vou estar falando vários assuntos. Nós vamos ter um simulador, uma criança, um bebezinho, um boneco, manequim. Vamos estar fazendo 70% das aulas vai ser prática. Vai ser dia 12 de setembro, às 9 horas. Vou informar o local, em Bacaxá, tá? Certificado e uma camisa do curso do dia. Tá bom, gente? E qualquer coisa vocês podem me chamar lá no Messenger. Podem me chamar lá. Meu zap sempre tá aí circulando aí no Facebook sobre cursos. Tá bom? E amanhã o tema será choque elétrico, tá? Vou até botar esse horário de 9 horas, ficou muito legal. 9 horas da manhã eu vou estar falando sobre o tema choque elétrico, tá? Um abraço para todos vocês aí, ficam com Deus.